Boa noite a todos, né, todos os presentes aqui, encarnados e desencarnados. Boa noite também para nossos companheiros que vão assistir depois essa palestra pelo nosso canal do YouTube, né. Vamos à nossa palestra pública, né, finalizando o nosso dia de sábado, um dia que é muito rico, muito alegre aqui na casa. Começamos cedo, né, com o nosso café da manhã, e depois temos uma série de atividades, da yoga, evangelização, o bazar, farmácia, e agora a gente finaliza a atividade com essa palestra pública aqui, né. A gente não tem mais feito aquela leitura das atividades da casa, porque elas estão disponíveis no site, tá certo? Que aí quem tiver interesse pode procurar o site. A gente gostaria de dar um aviso, antes de começar, dia 21, o Monte Alverne comemora seus 39 anos, né? Então já tem uma longa caminhada aí pela frente, né? E dia 21 é um domingo, né? Então a gente vai fazer uma pequena comemoração no sábado, né? Onde estão todos convidados, às 10 da manhã, ali no nosso São Francisco, tá certo? Vamos parar as atividades que estão sendo feitas na hora, fazer uma prece, cantar uma música, alguns comentários, tá certo? E fazer uma pequena celebraçãozinha com relação a essa data, tá? Então todos estão convidados a participar dessa confraternização. É muito importante, né? Porque essa casa aqui é uma casa que recebe todos, acolhe todos com muito carinho, né? Então, acho que vale a pena a gente vir aqui no sábado e retribuir um pouco desse carinho para essa casa também, ok? Antes de eu dar a palestra, vamos chamar nosso irmão Ricardo para fazer a prece. Vamos então elevar nossos pensamentos ao alto, mentalizar a doce figura do Mestre Jesus. Inicialmente vamos agradecer por todas as atividades aqui realizadas nesse dia. Agradecer pela espiritualidade maior que nos presta apoio nessa casa. E por mais essa atividade de sábado, em que aqui recebemos todos os bálsamos, todas as boas energias provenientes da espiritualidade, que possamos, neste momento, deixar todos os nossos problemas lá fora, abrir nossos corações para os bons ensinamentos, para que possamos aprender um pouco mais. Agradecemos também pelos mentores espirituais de nosso irmão, que hoje proferirá a palestra, pela presença deles. Pedimos que ele tenha muita luz, muita intuição para realizar a atividade da noite. E que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que tenhamos uma noite de muita paz e muita luz. Que assim seja. Muito obrigado, Ricardo. Ao final da palestra, a gente tem sempre os passes, né, que são aplicados na cabine de paz, tá certo? E ao final dessa atividade, a gente faz uma prece também, tá certo? Então, quem quiser ficar até o final, tem uma prece que nós fazemos ao final. Bom, a palestra altruísmo, né? Então, ficamos aí com o nosso irmão Adolfo, nosso companheiro musical, né? Bom trabalho, Adolfo. Obrigado. Nosso boa noite fraterno. Jesus nos abençoe. Sempre um grande prazer estar aqui. É uma casa que tem uma energia positiva muito boa, né, que os bons espíritos possam sempre nos envolver e que nós possamos sentir a presença de Jesus, nosso querido irmão, sempre de braços abertos para nós. Vamos falar hoje um pouco sobre altruísmo, né, e eu peguei aqui alguns conceitos que eu encontrei na literatura espírita, né. O primeiro deles diz o seguinte: é a antítese do egoísmo. Ou seja, é exatamente o contrário do egoísmo, né? Então, aquele sentimento de egoísmo, quando você quer tudo para si, né? Posse, desejo de posse, desejo de ser servido, né? É o egoísmo, né? Que é o ego doente.
E o altruísmo é o contrário, exatamente o contrário. Quando você já percebe, né, a bondade florescer dentro do coração e encontra motivos para levar sua vida adiante servindo o próximo. É exatamente o contrário. Então, cai com o que Jesus nos ensinou, né? Porque ele mesmo disse: eu vim aqui para servir e não para ser servido. Então esse é o primeiro conceito que eu encontrei. O segundo é a lição viva da caridade. Ou seja, a alma altruísta é caridosa. Ela procura exercer o amor através da caridade, né? Servindo o seu próximo. Procura auxiliar o próximo de todas as formas possíveis que ele tenha condições de fazer. E o terceiro é a dilatação da solidariedade. O egoísmo, então, o altruísmo é quando você sente aquele amor fraternal, o amor da solidariedade pelo próximo, né? Porque aí você já expande aquele amor que é restrito, que não deixa de ser aquela primeira semente do amor, que é o amor dos seus laços afetivos mais próximos, que é natural, né, da sua família, que é o exercício, para dilatar esse amor para um amor fraterno, para todos os irmãos, né? Já compreendendo a natureza, né, de Deus nosso Pai, Deus único, e todos nós somos irmãos, né? Portanto, da mesma forma que você ama o seu irmão consanguíneo, você ama o seu irmão que não é consanguíneo pela carne, mas pela filiação de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus, portanto, irmãos. E o altruísmo seria, nesse terceiro conceito, a dilatação da solidariedade, do amor fraternal. E o quarto, que eu deixei para o último aqui, que eu achei mais interessante, ele coloca da seguinte forma: é o próprio amor ensinado por Jesus Cristo. Então, a alma altruísta é Jesus, o exemplo do Mestre Jesus. Quando você simplesmente ama e serve ao seu próximo. E eu gostaria de trazer aqui uma música que se chama Cantiga de Paz. Nessa música, a gente vai observar aqui alguns exemplos da natureza. E a natureza é a sabedoria divina. É a sabedoria divina. Então vamos ver aqui o que ela traz para a gente. Essa música, na verdade, é um poema musicado. Se intitula Cantiga de Paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, fazei silêncio, espera que volte a primavera na força da oração, transforma teus soluços em risos de esperança no amanhã que vem, no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora e mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos.
olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Amor, tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for, seja quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor, de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Esse aqui é o exemplo da natureza. Quis trazer isso, né, para a natureza está sempre se renovando, né? Apesar da tempestade, de coisas que a gente não compreende ainda, mas o exemplo da natureza é um exemplo de amor. É o amor divino, o amor de Deus, né? Que se manifesta através da natureza, da sabedoria de Deus através da natureza. É o maior exemplo de amor que a gente pode ter, que é o amor de Deus nosso Pai. E o altruísmo, como nos disse aqui a mensagem, é o próprio exercício do amor. A alma altruísta simplesmente ama. E pelo simples fato de amar, ela quer servir. Ela quer ajudar o seu próximo nas suas dificuldades, em qualquer que seja a situação que se apresente. O primeiro sentimento é sempre de servir ao próximo. Essa é a alma altruísta. E continuando o nosso estudo aqui, o altruísmo, ele gera uma modificação, uma transformação na criatura. Essa transformação da criatura, ela sai do desejo de posse, do desejo de ter prazeres, de obter prazer, de gozar materialmente, o desejo de se sentir superior ou ser servido pelo próximo, para um sentimento de doação, um sentimento de fraternidade. Então a alma altruísta sente essa transformação. Em vez da busca pelo prazer, a busca por servir ao próximo. Em vez do impulso da carne, do instinto animalizado, da paixão, né, da satisfação das suas paixões, para a bondade, para a compreensão do ser humano e do sentimento de irmandade. Então, a alma altruísta, ela se transforma de todos esses desejos inferiores, da paixão inferior, como a gente lembra lá no Evangelho, né, quando diz que o ponto mais alto do sentimento é o amor, que está lá no topo, né, da evolução do ser humano. Então, ele sai lá do instinto para chegar no amor. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e animalizados.
né? Saindo do reino animal para o reino nominal. E quando a gente passa a ter a consciência, ou o princípio inteligente se faz, que é o espírito, que é o princípio inteligente, contínuo, a gente ainda traz o instinto animalizado. É o início do ser humano, né? Então busca a satisfação simplesmente daquele desejo animal. Mas é uma era que ficou para trás, então nós já evoluímos, né? E a evolução é constante, né? Constantemente evoluímos. O objetivo de estarmos aqui encarnados no planeta Terra é de evolução. Estamos aqui para evoluir, para crescer, para desenvolver este sentimento de amor. Esse é o objetivo, né? Então, para desenvolver o sentimento de amor. A evolução se dá naturalmente pelo intelecto, como nos traz o Livro dos Espíritos. O ser humano se desenvolve primeiramente intelectualmente, mas depois ele percebe a necessidade da evolução do sentimento, porque a evolução intelectual vai até um certo nível. A partir daí ele não consegue crescer mais se ele não desenvolver o sentimento. Então nós estamos aqui para evoluir e alcançar esse sentimento de amor, né? Então essa transformação se faz necessária. Essa transformação. O altruísmo revela-se pela generosidade, pela paciência, pelo esforço contínuo, perseverança e força de vontade, pela concentração e pela meditação. Então nós vamos ver aqui, um por um aqui, esses elementos pelos quais o altruísmo se revela. Começando pela generosidade. É o primeiro sentimento que desperta na alma altruísta, a generosidade. Olha que interessante. Se você tem condições de fazer a caridade material, faça. Muita gente não tem condições de fazer, mas de muitas formas se expressa a caridade, o exercício do amor. Então, se você tem condições, faça a caridade material, ajude aquele que precisa, né, nas suas necessidades, né? Como nos diz o Evangelho, a missão da riqueza é prover a miséria. Essa é a missão da riqueza. Não é para simplesmente gozar dos frutos materiais pelaquela posse que você tem. Você tem condições? Ajude aquele que não tem condições. E de muitas formas se faz essa ajuda, pode se dar. Agora, se você não tem condições de ajudar materialmente, você ajuda de muitas formas. Às vezes o irmão que está do seu lado precisa só de um ombro amigo para poder conversar, para falar, né? Então você vai ceder o seu tempo ali para ouvir, né? Aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Seja gentil, né, com o seu próximo na via pública, né? Trate os outros com educação, com respeito, né? Dentro do seu exercício profissional, não se atenha somente ao seu dever profissional. Seja educado com o seu próximo, que precisa de auxílio, que sabe menos do que você. Você tem condições, sabe mais, ajude aquele que sabe menos. Oriente, né? Então, de muitas formas se faz a caridade, né? Agora, o que eu achei interessante é que, no estudo, se você tem condições de fazer caridade material, faça. Faça caridade material, né? A alma altruísta, a generosidade irradia simpatia e bem-estar e é imparcial, trata todos de forma igual. Então, no ambiente em que você se encontra, né, você irradia essa simpatia, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Aonde você vai, né, trata as pessoas de forma cortês e de forma imparcial. Às vezes a gente tem
uma antipatia, uma animosidade, né, com qualquer pessoa no convívio da nossa vida pessoal, que é natural, né, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, que vivemos, né, muitas existências e temos relações com o nosso próximo, né, e estamos aqui reencarnados naquele mesmo seio familiar, né, muitas vezes para dissolver esses desentendimentos. E às vezes a gente carrega essa animosidade. Mas nós temos que fazer esse exercício, né, que é o exercício do exemplo maior de Jesus Cristo, né, de aonde você está, tratar as pessoas, mesmo aquela a qual você tem uma animosidade, com respeito e educação. Não é? Às vezes o indivíduo nem te dá bom dia, não interessa. Você tem que fazer a sua parte. Sempre levar a gentileza e educação para o próximo. Este é o sentimento da alma altruísta. Eu gostaria de trazer aqui um exemplo. Esse exemplo de generosidade eu já até comentei em uma outra palestra que eu trouxe aqui, mas eu acho que a gente sempre tem que, aquilo que é marcante, trazer novamente. Do livro Herdeiros do Novo Mundo. Esse livro Herdeiros do Novo Mundo conta a passagem de Bezerra de Menezes aqui na Terra, que acompanha um pequeno centro espírita na cidade de São Paulo, né, e ele vai mostrar, né, com detalhes algumas questões ligadas à transição planetária. Por isso, Herdeiros do Novo Mundo, né, mostrando já alguns irmãos que não têm condições mais de permanecer no planeta Terra e já estão sendo direcionados para um outro planeta, e mostrando exemplos de vida aqui de irmãos aqui na Terra, né, as histórias que se passam aqui no drama, né, do romance, de irmãos de todas as religiões, tanto positivos quanto negativos, exemplos positivos e negativos. E ele ressalta aqui, essa passagem que eu vou trazer, é de irmãos que estavam colaborando em um hospital de leprosos na cidade de São Paulo. E ele pede aos companheiros que estavam ali, né, estudando junto a Bezerra de Menezes, para observar dentro do hospital se tinha ali algum eleito como herdeiro do novo mundo, né? E aí eles saem nessa peregrinação dentro do hospital e eles falam: doutor Bezerra, tem uma luz aqui nesse quarto, vamos ver o que é. Aí eles vão lá. Então, quando eles chegam no quarto, estavam ali 2 irmãos do centro espírita que estavam aplicando passe em um velhinho, né, com lepra. E o quarto estava todo iluminado, muita luz, muita energia positiva. Aí o doutor Bezerra fala: realmente aqui é um exemplo de eleitos herdeiros do novo mundo, né, esses nossos 2 irmãos. E aí, né, pela sua capacidade que ele tem, né, Bezerra de Menezes, de observar, ele conta um pouquinho da história desses 2 irmãos. Ele fala que, apesar de eles não terem condições materiais, né, inclusive serem até bem parcos de recursos, eles vêm aqui fazer a sua contribuição. Então, me permito a leitura aqui do seguinte trecho. Ele fala assim: diferentemente de muitos caravaneiros que aqui aportam com seus ônibus repletos de coisas para serem divididas, Horácio e Plínio não possuem condições materiais para se fazerem benfeitores dos infelizes por doação de bens. Quase não possuem para eles mesmos. Se observarem com atenção, Horácio traz o sapato corroído, sutilmente amarrado com um pedaço de arame, porque lhe falta recursos para trocá-lo por um mais novo. Plínio, por sua vez, convive com dores nas costas, que aconselharia qualquer pessoa ao repouso descompromissado em sua modesta casa. No entanto, entendendo as obrigações de transformação, esquecem-se de suas deficiências variadas e aqui comparecem para transferir muito do muito que já entesouraram na forma de alegrias, esperanças e benefícios espirituais. Então aqui realmente exemplo de irmãos, né, que muitas vezes a gente acha, pela nossa condição material, não tem condições de ajudar, tem,
tem condições. Você vê aqui a dificuldade, né, do irmão que estava até com o sapato amarrado num pedaço de arame. Então você vê a situação, né? E o outro sentindo dor, e mesmo sentindo dor, ainda foi lá, né? E era um momento, né, que ele retrata aqui no livro, que estava chovendo muito, né? E eles tinham que pegar várias conduções, vários ônibus para chegar no hospital, né? E mesmo assim eles foram. E Bezerra comenta, né, com os estudantes que estavam com ele. É bonito de ver realmente essa dedicação, porque tem muitos irmãos que têm vários carros na garagem para escolher, mas não vêm, né? Então qualquer problema, qualquer dificuldade, choveu, não está bom não vai, larga, abandona o serviço. Então, nos trazendo aqui a perseverança, não foi uma das coisas que a gente viu? O esforço, né? Eu gostaria de trazer aqui uma música chamada Fica Sempre um Pouco de Perfume. Vamos ver o que ela traz aqui para a gente. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador e a vida fica mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao outro alegria é uma coisa tão singela, mas para Deus tudo, porém, a vida fica mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao outro alegria é uma coisa tão singela, não é? A gente tem condições de fazer isso, né? É um convite para a gente. Dar ao outro alegria é uma coisa tão singela, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Olha só a profundidade, a pura verdade, né? A pessoa, o espírito bom, iluminado, às vezes você percebe a presença e sente um cheiro de rosas no ambiente, né? Não sei quem já percebeu isso. Às vezes a gente sente, né, a presença, né, e esse cheiro de rosas. Irmãos que têm já um amor mais desenvolvido, né? Todos nós vamos chegar lá. Mas esses irmãos já têm, né? E quando você sente a presença deles perto, você sente essa energia boa, positiva. Agora vamos falar um pouquinho de paciência. Por que ele está trazendo aqui paciência? Porque o momento deve ser oportuno, ou seja, o momento de Deus. E para você aguardar o momento de Deus,
Você tem que ter paciência. Por isso a paciência da alma altruísta. Porque ela não vai esmorecer diante daquela ação que ela está realizando e que não se completa naquele momento. Porque o momento é de Deus. O momento não é seu. Por isso, paciência para uma ação continuada. Então você tem que plantar semente, tem que regar e tem que esperar. Às vezes a gente não quer esperar. A gente quer o nosso momento, né? Então a gente quer... Ser humano é assim, imediatista mesmo, né? Quer as coisas já para agora. Não. Até nas realizações superiores, elevadas, tem o tempo. Tem o tempo certo. Então você tem que ter paciência. Porque até para ajudar o outro, precisa ter paciência. Porque aquele irmão, às vezes é um irmão que você ama e pelo sentimento de amor você quer auxiliar. Ele não está em condições ainda de receber aquele socorro. E é doloroso. É doloroso às vezes para a gente, porque ele não está no momento. Ele precisa ainda, né, galgar alguns degraus para ele conseguir receber ajuda. Olha só. Então, paciência. Né? Até me recordando agora, veio na imagem o filme que passou agora, né, do Mensageiros. Né, quem já assistiu, né? Nosso Lar 2 é o Mensageiros. A figura lá do mentor, né, pelo papel do Edson Celular, e ele faz de tudo para auxiliar aqueles irmãos, né? Já sabia que eles iam falhar, o Espírito Superior já sabe. Mas mesmo assim ele persevera ao lado durante todo o momento, né, da trama, que eu não vou falar, quem não viu vai ver o filme, ou então vai ler o livro. E ele espera. Até no final, né, quando um irmão está disposto a receber o socorro, ele vai lá nas Furnas buscar ele. Porque ele ouviu o chamado e foi lá buscar, mas ele teve que esperar até o final para ir buscar. E o outro, que era o filho, não quis ir. Quis ficar lá nas Furnas. Então tem que ter um momento. Né? Então, o espírito superior, a alma altruísta, já sabe isso. Tem que ter paciência para o momento. Não quer dizer que a paciência você não vai fazer o trabalho necessário que precisa ser realizado. Muito pelo contrário. Você vai fazer o trabalho e continuar fazendo, sem esmorecer, sem desanimar, porque tudo tem o tempo. Aquele tempo vai chegar, é o tempo de Deus. Por isso, paciência. Esforço. Esforço contínuo. Por que esforço aqui? Se a alma que ama, ela simplesmente vai no exercício do amor, ajudar o seu próximo. Porque a gente tem que chegar lá, nesse amor. Por isso, a gente não está lá. Por isso, esforço, perseverança, força de vontade, para vencer principalmente a nós mesmos. Porque o conforto e a comodidade me agrada. Portanto, eu vou ficar no meu ambiente de conforto, na minha zona de conforto. Não. Eu preciso vencer isso e buscar, ir atrás desse sentimento. É um esforço que nos move, é força de vontade para ir lá, pelo dever. A alma que já conseguiu ter uma consciência um pouco mais desperta, ela tem essa noção. Eu tenho o dever, né, como está no Evangelho também. O dever é o mais belo laurel da razão. Desse jeito está escrito lá. Por quê?
Porque pela minha razão, eu tenho essa consciência de que eu tenho o dever de ajudar aquele irmão. É meu dever ajudar, mesmo que eu não ame. O dever vem primeiro. Um dia eu vou amar, e isso vai ser espontâneo. Essa ajuda vai ser espontânea pelo sentimento de amor. Mas eu não cheguei lá. Portanto, eu tenho que me esforçar. É o dever. Eu tenho o dever de ir ajudar aquele que está passando necessidade. Mas, Adolfo, isso é uma ação mecânica. Pode até ser uma ação mecânica, mas começa assim. Você tem que começar a riscar o fósforo para acender a fogueira. Porque senão a fogueira não acende. Você acha que vai acender assim, do nada? Num estalo? Não. Você tem que fazer o esforço, o exercício contínuo. E aquele despertar vem, né? Porque é um sentimento que vai brotar no exercício do dever da razão. E vai crescer cada vez mais. Por isso nós temos o dever e o esforço para vencermos a nós mesmos, os nossos defeitos, que são muitos também, que nos impedem de crescer. Porque aquela alma que é viciada, que tem um vício, uma paixão, ela não consegue, ela está aprisionada também, presa ali naquele vício, não consegue se libertar, não consegue crescer, não consegue olhar para o seu próximo, né? Ela vive prisioneira, então ela precisa vencer. Então, esforço, força de vontade, né? Para vencer aquilo e seguir adiante. Concentração. É necessário você ter um intercâmbio com as energias superiores. Porque nós precisamos do refazimento de energias positivas. Isso é o se ligar com o alto. Porque nós vivemos em um ambiente ainda no planeta Terra extremamente pesado. Muito. Nesse mesmo livro aqui do Herdeiros do Novo Mundo, Bezerra leva os irmãos, né, os estudantes que estão acompanhando, a subir um pouquinho, né, na estratosfera para observar as energias do planeta. Aí ele observa aquela massa escura, densa, né, e os estudantes, né, os espíritos que estavam ali aprendendo, perguntam para ele, mas Bezerra, o que é isso? Ele fala, isso é o pensamento do ser humano. O pensamento do ser humano ainda é, na maioria, sim, denso, pesado, né, em busca ainda de prazeres materiais. A maioria da população ainda é assim. Rege os seus dias e seus objetivos de vida para isso. Infelizmente, isso é a realidade. Mas nós estamos chegando nesse momento de transição, de despertar, de que nós não estamos aqui para isso. E de que também isso é uma ilusão, né? Porque a pessoa se ilude que acha que a felicidade está nisso, nos gozos materiais, né? E chega uma hora que, né, como aquele viciado que se entregou na drogadição, está assim no fundo do poço, né? E isso acontece muitas vezes com irmãos que até têm muito poder aquisitivo, né? E acabam tirando a própria vida. Imagina um crime contra a própria vida, né? Nossa, aquele irmão era rico, bonito, famoso, se matou. Como é que pode isso? Pode, né? Porque nada disso é felicidade real, né? O que tem realmente ali de valor? Isso tudo é passageiro, né? Então, às vezes, sofre uma desilusão amorosa e pode acontecer, né? Não quer dizer que qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Mas ter essa fortaleza íntima, que é a consciência do que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou nesse corpo de carne, né? Esses irmãos que estão aqui junto comigo, né? Nada. A gente já sabe isso, né? A beleza da doutrina espírita é trazer isso. Essa consciência, nos dá essa consciência. Não, eu sou espírito imortal.
Eu já vivi muitas vidas, encarnações nesse corpo de carne e vou viver muitas mais. E tudo que eu tenho aqui é passageiro, nem meu é. É passageiro. Então, a minha vida não é isso aqui. Ter essa consciência, essa fortaleza. É essa fortaleza que vai te dar força para você enfrentar isso, uma desilusão amorosa, né? Uma situação de problemas no emprego, né? Problemas familiares, né? Isso vai te dar a fortaleza, essa consciência, essa ligação com o alto. Então, retornando para o que o Bezerra estava trazendo, ele via aquela massa negra e falou, infelizmente isso aqui é o pensamento do ser humano, é isso, né? Denso ainda, pesado. Aí os irmãos observam assim, mas tem umas partes aqui que não tem essa massa negra. Aí eles perguntam, o que é isso? Isso aqui são os campos, né? É porque o campo é mais iluminado do que a cidade? Ele falou, não, é porque tem menos gente. Tem menos gente, é menos denso, menos pesado, mais leve. Mas chega a ser cômico, né? Mas é triste, né? Que a maioria da concentração daquelas pessoas, em vez de fazer luz, né, faz ao contrário. Então eu preciso de um lugar onde tem menos gente, né? Mas a gente vai mudar isso, nós vamos mudar isso. Agora também não posso deixar de comentar, né, que ele mostra pontos de luz dentro das cidades. Aí ele fala, não, vamos olhar aqui também, não é só trevas não. Tem pontos de luz aqui dentro das cidades. Aí eles vamos ver o que é isso, esses pontos de luz. São alguns hospitais que tem gente ali trabalhando. São algumas igrejas, são alguns templos, são alguns centros espíritas que tem gente trabalhando. São pontos de luz. Então, existem esses pontos de luz dentro da cidade, né, para contribuir, né, para um ambiente melhor, né? Então, quando você vai num ambiente, um ambiente igual a esse salão aqui, você sente uma diferença. Tem uma diferença, né? Então, você vai fazer um trabalho, como a gente faz lá nos hospitais, é importante, porque é luz, é energia, para dissipar aquela energia pesada, para poder ajudar ali a tratar aqueles irmãos enfermos, não só do corpo físico, mas do corpo espiritual também, que às vezes já desencarnou e está ali. E ficam muitos ali desencarnados, né, no hospital, né? Alguns por ignorância mesmo, né, ou outros por vibração ainda pesada. Então eles ficam ali. Então há um trabalho que a gente faz de musicoterapia no hospital, né, todas as quintas-feiras à noite e outros também em outros hospitais, né? Então é importante porque aquele momento ali que a gente está cantando, que a gente está rezando, que a gente está ali até consolando alguns irmãos que estão ali conosco, é um momento que se faz uma luz. Essa luz é utilizada, né, para a realização desses trabalhos. Às vezes muitos irmãos estão desencarnados e eles falam, eu estou vendo uma luz aqui, né? Aí conseguem receber socorro, né? Então, e isso é um movimento também que colabora, né, para a melhora da situação. Então, por isso, a necessidade da concentração, né? A alma altruísta tem que fazer essa ligação com o alto, porque senão ela se deixa envolver por essa massa negra, né? De pensamentos ainda rasteiros que a maioria da humanidade ainda tem. E principalmente, que eu já ia esquecendo de falar aqui, nos grandes centros urbanos dos países mais desenvolvidos. É onde é pior, aonde a massa é negra mesmo, né? Mais uma vez para a gente ver que não é só uma questão de inteligência, de civilização, nossos irmãos são muito desenvolvidos, que é uma coisa que a gente tem que lutar também pelo desenvolvimento. Só que não é só isso, não é só matéria, não é só dinheiro, não é só poder, né? Porque senão a pessoa usa aquilo de forma egoísta, né? E a maioria só pensa
em obter prazer material. Infelizmente é isso. Então eu gostaria de trazer aqui também um exemplo, né, que quem não se lembra quando a irmã Dulce foi pedir pelos irmãos que estavam necessitados, aí veio um irmão e cuspiu na mão. Você lembra da passagem? Ela pediu. Ela ia pedir pelo próximo, né? E ela conseguiu muita coisa, fazer muita coisa. Aí quando ela pediu para o irmão, assim, o irmão veio e cuspiu na mão dela. Aí qual foi a atitude dela? Isso aqui mostra a alma elevada, né? A alma altruísta, que está conectada com o alto. Ela falou, isso aqui é o que eu mereço, agora me dá um pouquinho para os necessitados, né? Então ela não reagiu de forma violenta naquele padrão de vibração rasteiro, né? Então ela está conectada com o alto. Essa é a diferença. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. E eu me recordo de um trabalho que a gente faz às sextas-feiras à noite para levar, né, uma marmita, uma comida para os irmãos moradores de rua. Nesse trabalho, há muitos anos atrás, que a gente já faz esse trabalho. Aí é importante falar que a maioria desses irmãos são muito gratos por a gente estar ali auxiliando eles e nos recebem muito bem. E a gente vai até em alguns locais mais perigosos, mas é claro que tudo é controlado, né? E teve uma situação específica em que um querido colega nosso, trabalho, ele foi servir a marmita para um irmão que estava no chão, aí esse irmão pegou a marmita e jogou em cima dele, ficou todo cheio de arroz, né? Aí a gente falou para ele, meu irmão, você recebeu uma chuva de arroz, né? Imagine se fosse fezes. Foi só arroz. Então, segue adiante. Aí ele falou, não, nosso irmão está violento, mas tudo bem, vamos seguir o nosso caminho. A gente segue adiante. Então, nesse trabalho que a gente vai fazer, a gente precisa estar sintonizado. Estar sintonizado com o alto, para não baixar a vibração. Porque se você baixa a vibração, você acaba reagindo, né? E não é para reagir, né? Pelo aquele instinto que a gente já falou aqui, antigo instinto animalizado, é natural até, mas você tem que controlar. E para você fazer isso, você tem que estar sintonizado com o alto. Então não é à toa que a gente faz uma oração quando a gente vai iniciar um trabalho, não é? A gente pede ajuda aos bons espíritos e se mantém naquela vibração durante todo o evento ali que você está participando, né? Você mantém a vibração elevada, porque você pode se deparar com uma situação dessa, né? E você tem que vibrar amor, como foi o exemplo do nosso irmão, como foi o exemplo de irmã Dulce e de muitos outros também que realizam esses trabalhos. Isso aí é normal, né? Eu gostaria agora de trazer a música, Oração de São Francisco. Vamos ver o que essa música traz para a gente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre
Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É muito bonito essa mensagem, mas a realização disso não é fácil. Não é nada fácil. Porque aonde houver ódio, você acha que as pessoas vão te tratar com educação, com paciência, com tolerância? Não. Aonde há ódio, é um ambiente de selvageria. Que eu leve o amor onde houver ódio. Aqui é o exemplo de São Francisco de Assis, de Jesus Cristo, né? E de tantos irmãos. Mas nem por isso a gente vai deixar de tentar levar o amor aonde há ódio, aonde há desesperança, luz onde há trevas. Nós vamos fazer isso, né? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa estar concentrado. Precisa buscar da fonte divina, que vai nos dar essa força para a gente chegar lá, né? Nesse ambiente de trevas, para poder levar o amor, né? Para levar a luz, né? Para levar fé, esperança, consolação. A gente consegue, mesmo na nossa condição ainda. Nós estamos no exercício do altruísmo. No exercício. E precisamos perseverar. Mas por isso aqui a importância da concentração, da ligação com o alto. Precisamos estar conectados com o alto. É isso que vai nos deixar, né, em condições de exercer esse trabalho, né? E nem por isso também nós vamos esmorecer, porque muitas vezes mesmo assim a gente vai falhar, vai cair, é normal, né? Nós não somos espíritos perfeitos nem iluminados, né? Mas é no exercício que a gente vai se iluminar. Então nós não podemos simplesmente dar a desculpa de que a gente não tem condições, né, pela ainda o nosso nível de evolução, né? Nós precisamos exercer, né? E esse trabalho vai crescendo, o trabalho vai crescendo até onde você alcança, né? Até onde você tem condições de estar ali auxiliando, né? À medida que você vai se depurando naturalmente, né? Como foi a jornada de todos esses grandes espíritos, grandes vultos que a gente conhece. Não foi de um momento para o outro, né? Que nasce um Chico Xavier, na verdade, né? É um espírito que já durante muitos séculos, milênios, ele já vem nesse desenvolvimento, né? E o importante é a gente pregar essa iluminação, né, para toda a humanidade, né, para que a gente caminhe junto, né, o máximo possível, né, que nós todos, né, tenhamos condições, vamos dizer assim, de permanecer no planeta. Vai ser ainda uns milênios, vamos dizer assim, de transição, né? Isso não vai ser de uma hora para outra. Mas a gente tem que se esforçar, né? Aqui, no momento que nós estamos vivendo,
né? Ter essa consciência e observar um pouquinho mais no nosso dia a dia do que a gente está fazendo, de como que a gente está utilizando o nosso tempo, não é? No final, a sabedoria se instala na alma altruísta. É a união do desenvolvimento intelectual, que é horizontal, com o sentimento de amor, que é vertical. Veja que quando a alma é intelectualizada, ela voa, mas voa baixo. Quando ela é humanizada pelo sentimento de amor, aí ela sobe. Aí ela voa alto. Então, o desenvolvimento intelectual nos faz voar, mas é um voo baixo. Para a alma crescer e ir lá para o céu, para as alturas, ela precisa de amor, desenvolver o sentimento de amor. Mas veja que são as duas coisas. Ela precisa progredir no campo intelectual, né? E isso é natural, né? Como eu já citei do próprio Livro dos Espíritos, o primeiro começa pelo desenvolvimento intelectual, depois a criatura começa a desenvolver-se moralmente. Esses grandes espíritos, é melhor falar logo de Jesus, né? Que é o nosso exemplo máximo, né? Tinha uma intelectualidade assim inconcebível para a nossa razão, simplesmente inconcebível, né? Pelo que ele fazia, né? Na nossa ignorância, achar que ele simplesmente impunha as mãos ali e curava uma cegueira, uma paralisia. Como é que é isso? Não é à toa. Jesus conhecia o microcosmo e o macrocosmo. Imagina o desenvolvimento intelectual do nosso irmão, espírito puro. Então ele enxergava no nível celular, né, e sabia profundamente a biologia humana, que ajudou a construir esse corpo humano, assim como ajudou a construir o planeta Terra. Então imagina o desenvolvimento intelectual. A gente não concebe ainda. Não consegue nem conceber, né? Mas a mensagem que ele veio deixar é a mensagem do amor, né? Do exercício do amor, né? E a alma altruísta precisa desenvolver esse amor. Quando são desenvolvidos passos que contribuem para o altruísmo, se adquire sabedoria e a alma ilumina-se. É o sentido da vida que fez Paulo e os mártires do cristianismo oferecerem as suas vidas, né? Porque eles já sabiam, né, do real sentido da vida, né? Aqueles primeiros cristãos, né, daquela era ainda do Cristo, né, tinha que ceder a vida. A gente não precisa fazer mais isso, né? A gente cede a vida de uma outra forma, né, mas não extermina mais esse corpo físico como era naquela época, né? Pelo simples fato de você dizer que era cristão, você ia para a arena para ser devorado pelos leões. Imagina, né? O exemplo ali de Lívia, né? A esposa de Públio Lentulus, e desceu para a arena, né? No lugar da empregada, né? Porque ela naquele momento ali, o guarda, né, viu que ela estava vestida com uma roupa romana. Aí falou, não, a senhora não. Aí ela falou não. Aí ela troca de roupa com a empregada vai e ela fica, né? Aí já é um nível, né, de compreensão, essa compreensão aqui, né, de entender o sentido da vida, né? Então, para a gente encerrar, a música 1 Coríntios. Espera aí só um pouquinho, perdão. Deixa eu entrar aqui na cifra aqui que eu esqueci um pedaço.
essa música 1 aos Coríntios, que fala sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Eis que lhes mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência, os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Que o sentimento de amor possa nos inspirar cada vez mais para a gente continuar nessa jornada da alma altruísta. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado, Adolfo, pela sua palestra. Um comentário rápido aqui. Eu sou biólogo de formação e dentro da biologia o conceito de altruísmo também é trabalhado, só que dentro da racionalidade da ciência, né? Algumas espécies são ditas, têm indivíduos altruístas, que são aqueles que cuidam dos filhotes de outros sem ter benefício algum em troca, né? A ciência não consegue ver nenhum tipo de benefício desses organismos. Então, algumas aves chocam os ovos de outras aves sem ter relação nenhuma com elas. Então, assim, está presente isso, só que e a ciência é interessante porque, devido ao seu racionalismo, ela diz assim, não tem vantagem nenhuma fazer isso, porque ela busca sempre ter vantagem ou não ter vantagem, é sempre um ganha e perde para a ciência, né? E a gente vê que, na verdade, a gente está sempre ganhando, na verdade, quando a gente está auxiliando o próximo, né? Bom, pessoal, agora nós vamos ao passe, tá certo? Vai ser na sala de passe, e vocês vão ser chamados aos poucos. E eu convido agora os médios da casa para poder colaborar com a atividade.